Olá, seja bem-vindo ao terceiro episódio do Renalcast, um videocast original da Renal Clinic, produzido pela ON Comunicação. Nosso convidado de hoje é urologista, é professor da Universidade do Estado do Pará e da Universidade Unifamais, e também é sócio fundador do Centro Renal Clinic. Seja muito bem-vindo, Dr. Eric Bacelar. Boa tarde, Paulo. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né, para todos que estão escutando aí e vendo o nosso Renalcast. É um prazer estar aqui com vocês. E aproveito para convidar todos que ainda não viram os outros episódios para verem e nos acompanharem, né? Perfeito. Doutor, para começar o nosso bate-papo, dados do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, ele faz estimativa para o triênio 2023-2025 de mais de 70 mil novos casos de câncer de próstata no Brasil. E eu queria saber do senhor, apesar desse dado tão alarmante, não parece que o homem ainda continua um tanto quanto negligenciando a saúde, principalmente quando se fala em câncer de próstata? É interessante isso, Paulo. Nós vamos tentar traduzir esse número, 70 mil casos por ano. Isso quer dizer que, assim, depois dos 40 anos, um em cada 6 ou 7 homens vai ter câncer de próstata, né? Para a gente ter uma ideia, então, aqui na sala nós estamos em 3, se juntar mais 3, provavelmente um vai ter, né? Então, é importante a gente sempre estar buscando esse diagnóstico, mas o que acontece? Historicamente, o homem sempre negligenciou a sua saúde, seja por qual motivo for, pode ser por machismo, pode ser por carga de trabalho excessiva, ou até falta de informação e também falta de acesso à saúde, né? Então, vários fatores podem influenciar. E para tentar justamente atuar nesse fator da falta de informação é que nós tentamos fazer essas campanhas para tentar esclarecer o homem da importância de cuidar não só do câncer de próstata, mas da sua saúde como um todo. Para você ter uma ideia, você sabe que o homem vive muito menos que a mulher, né? E se você pegar em média, no Brasil ali vai ser pelo menos 10 anos a menos, né? Por quê? Porque além do homem se acabar tendo comportamentos mais perigosos, tanto no trânsito como na violência do dia a dia e tal, ele cuida menos da saúde também, né? Perfeito. Tem uma novela que a mamãe assiste, que tem um personagem na novela que ele fala assim, eu sou macho, né? E eu queria saber do senhor, na sua visão, por que ainda existe tanto preconceito quando se fala em câncer de próstata? Olha, o preconceito ele existe desde as brincadeiras, né? Que o pessoal fala assim, tu vai lá no urologista, já vai fazer o toque retal, já vai perder virgindade, essas coisas. Mas assim, o que eu falo para os pacientes? Que a gente vê que tem muitos que chegam nervoso porque vai ter que fazer o toque. Na realidade, eu acho que talvez você vai até me perguntar sobre isso, o toque não é obrigatório, né? A gente vai conversar talvez sobre isso, mas assim, é um dos fatores que mais causa medo no homem, né? Porém, como eu falei antes, o exame da próstata não é só o exame da próstata, nós vamos avaliar um paciente como um todo, ver toda a saúde dele. E nós temos várias maneiras de examinar a próstata, não só o toque. Então, talvez hoje na nossa sociedade o que cause maior preconceito seja o toque, mas eu acho que ele tem que ir com a mente aberta que há várias possibilidades, né? E existe alguma forma, além de, claro, fazer exames de rotina, consultas periódicas, mas existe alguma outra maneira de que esses homens consigam fazer a prevenção do câncer de próstata? Tá aí, essa é uma ótima pergunta. Quando o paciente chega lá no consultório, ele fala assim, eu vim fazer a prevenção do câncer de próstata, que é o que é divulgado na mídia, né? A campanha de prevenção do câncer de próstata. Na verdade, o que a gente faz é uma campanha de detecção precoce. Porque não existe algo que a gente possa fazer que evite o câncer de próstata.
Por exemplo, vamos falar assim no câncer muito relacionado, por exemplo, ao tabagismo, câncer de pulmão ou câncer de bexiga, ou se você não fumar, não vai ter. O câncer de próstata, a gente sabe que tem fatores que influenciam. Então, o que a gente consegue fazer é uma prevenção secundária. O que é isso? É detectar precocemente para a gente poder tratar no início da doença e curar, né? Agora, claro, existem fatores que pioram sim a incidência. E aí foi bom tu perguntares que tem algumas curiosidades, por exemplo. Existe um fator genético no câncer de próstata. Então, se tu pegares duas populações diferentes, aí as incidências vão ser diferentes. Por exemplo, no homem negro, a incidência de câncer de próstata é maior. Se você pegar o povo japonês que mora no Japão e o americano, você vai ver que a incidência do americano é maior, tá? Só que por fatores diferentes. Então, o negro realmente tem maior incidência de câncer de próstata por causa da genética. Mas quando a gente compara o americano com o japonês, a incidência do americano é muito maior. Porém, se a gente pega o japonês que imigrou para os Estados Unidos, a gente vai ver que esse passa a ter a mesma incidência do americano. Ou seja, há também fatores ambientais. E quais são esses fatores ambientais? Sedentarismo, alimentação rica em gorduras, né, saturadas, frituras, etc. Ou seja, o hábito de vida, a falta de exercício, tudo isso. Então, uma forma de prevenir secundariamente o câncer de próstata seria atividade física, alimentação saudável, coisas que vão melhorar não só a incidência do câncer, mas a saúde como geral, né? Perfeito. Aqui no Renalcast a gente criou um quadro chamado Doutor Web, justamente no qual a nossa produção faz aquela ronda nas redes sociais, nos sites, para buscar algumas afirmações, algumas perguntas que são comumente veiculadas nesses sites, mas que nem sempre são verdades, né? Uhum. Então, a gente trouxe 3 dessas afirmações aqui e a gente queria uma opinião sua. A primeira delas, que a gente encontra muito, diz que o câncer de próstata é um câncer da pessoa idosa. Vamos lá. Essa afirmativa, dependendo de como você interpretar, tá certo ou errado. Eu não falei antes, quando tu me perguntaste, mas qual é o principal fator de risco para o câncer de próstata? É a idade. Quanto mais velho o paciente, maior a chance dele ter câncer de próstata. Existem estudos antigos já populacionais que mostram que todo homem que chega... É engraçado como eles chegam nesses números mágicos, né? Aos 104 anos vai ter câncer na próstata. Só que é um câncer que ele não é invasivo, ele não vai matar o paciente. A gente diz que vai morrer do câncer, com o câncer e não do câncer, né? Tanto que a maioria das campanhas de rastreamento não faz rastreamento a partir dos 80 anos. Ou seja, quanto mais velho aparece o câncer, menos invasivo ele é, na teoria. Apesar de ter essa relação com a idade, não é uma doença só de pessoas idosas, né? Ele é mais incidente no idoso, porém existem pacientes sim que vão ter câncer com mais jovens, 45, 50 anos. Por isso que as campanhas, elas falam, olha, a gente começa a fazer a avaliação a partir dos 50 anos. Porém, para aqueles que têm parentes com câncer de próstata de primeiro grau, irmão, tio, pai, avô, esses têm que começar mais cedo, 45 anos. Ou seja, não é só o paciente idoso que tem. A partir dos 45 anos a gente já tem que se preocupar. E justamente era essa a outra afirmação que a gente encontra muito nas redes sociais, que é justamente relacionada a pai, irmão, tio, se pessoas na família aumentariam o risco de ter a doença. Aumenta, mas essa afirmação eu gosto sempre de, no consultório, eu sempre tranquilizo o paciente, que ele vem, meu pai teve, eu vou ter. Não. O que acontece? Se você tem um parente de primeiro grau, a chance de você ter câncer é 2 vezes maior do que uma pessoa que não tem um parente. Mas aí eu faço uma analogia com... Isso aí é estatística, é probabilidade, né? Eu faço uma comparação, por exemplo, com apostar na loteria. Se você aposta 2
chama bilhetes, né? Uhum. E eu aposto um, quem tem maior chance de ganhar? Você que apostou 2, mas às vezes quem ganha sou eu que apostei 1. Então, na verdade, isso são probabilidades. Não quer dizer que, olha, quem não tem parente não tem que se preocupar. Não, tem que se preocupar, pode ter. E quem tem não precisa ficar paranoico, tem só que fazer a mesma avaliação do outro paciente que não tem parentes. Mas é verdade porque tem a relação, como eu falei, genética e hereditária. Tá, e a terceira e última afirmação do quadro é que diz que o câncer de próstata ele não apresenta sintomas na fase inicial. Essa é uma verdade pura, né? Como assim? Eu diria que é a principal característica do câncer de próstata. Porque se você olhar todas as campanhas, eles dizem para procurar um serviço médico, um urologista, uma vez por ano. Por quê? Porque realmente não dá sintomas nenhum, né? Ah, mas é aquele sintoma de levantar muito à noite para ir no banheiro, a urina ficar apertada, ter que fazer força. Esses são sintomas de que a próstata está aumentada de tamanho. Porém, a próstata aumentada de tamanho, ela não é necessariamente devido ao câncer. Ela pode ser uma doença que nós chamamos de hiperplasia benigna, que não tem nada a ver com câncer. Então, todo homem vai ter o aumento da próstata, o aumento benigno, e esse causa sintomas. O câncer ele pode aparecer numa próstata grande ou numa próstata pequena, e por isso pode ser que não tenha nenhum sintoma. Então, isso é verdade também. Tá, seguindo o nosso bate-papo, é relacionado a essa questão dos sintomas, né? Uhum. Por mais que ele não tenha na fase inicial, quais são os indicativos, seja relacionado a outras doenças, mas que podem, né, levar a essa questão do câncer, quais são os sinais de alerta, os indicativos que, ainda que não sejam câncer, mas eu preciso me preocupar com a saúde? Ótimo. Os sintomas de que tem algum problema na próstata são sintomas urinários, né? Tanto de... nós classificamos em 2 tipos, irritativos e obstrutivos, que não cabe aqui, mas assim, são sintomas de que tem algo atrapalhando o homem a urinar. Então, a gente brinca, o jato da sua urina tá forte ou tá fraco? Às vezes não entende, o senhor tá urinando na parede ou tá urinando no pé, né? Para o cara entender. Então, quanto mais fraco o jato da urina, quer dizer que tem alguma coisa obstruindo ali. Geralmente, o que nós estamos conversando aqui é a próstata. Ou ele começa a ter que ir rápido no banheiro, ter urgência, não consegue mais segurar. Tá ali vendo um filme no cinema, tem que sair para ir no banheiro. Ou então tá na estrada, tem que parar o carro a cada 10, 15 quilômetros para urinar porque não aguenta chegar no próximo posto. Levanta muito à noite. 3, 4 vezes. O normal é nem levantar, ou no máximo uma vez. No dia muito frio, levanta 2. Mas aí quem tem problema na próstata começa a levantar muitas vezes à noite. Lembrando que isso pode ser sintomas de outras doenças também, por exemplo, diabetes, né? Mas são sinais de alerta. Ou não consigo esvaziar toda a bexiga, eu saio do banheiro, parece que não esvaziou tudo. Tudo isso chama atenção para algum problema na próstata. Mas lembrando que não para câncer, né? O câncer é importante, todo ano o paciente está olhando, está verificando se tem algum problema e como é que o urologista vê isso? Aproveitando, não sei se você ia perguntar, mas é através de exames, né? Pode ser o exame físico, que é o toque retal, mas também exames laboratoriais, acho que todos já ouviram falar no PSA, que é um antígeno específico da próstata. E hoje, com a tecnologia, nós temos vários outros exames que a gente pode lançar a mão. Mas, modernamente, a gente tem tido muita ajuda, por exemplo, a ressonância magnética, que consegue nos dar informações que, por exemplo, às vezes nem o toque retal consegue nos dar, né? Então, existem vários exames que a gente pode fazer independente dos sintomas. Então, por isso a importância de procurar mesmo sem ter nenhum sintoma, né? Perfeito. E seguindo nessa linha do exame mesmo,
O exame ele causa esse certo preconceito, como a gente já falou, causa um certo temor nos bigodudos, mas saber se tem é obrigatório fazer o exame do toque retal e se tem já alguma tecnologia capaz de substituir a ponto de dispensar o toque. Se você olhar as principais diretrizes das principais sociedades no mundo, como é que faz o rastreamento do câncer de próstata? A partir dos 50 anos, toque retal e PSA, né? Só que isso tem mudado. A sociedade americana já está mudando um pouco os conceitos e a sociedade brasileira talvez também siga o mesmo caminho, às vezes de não fazer exame anual, às vezes a cada 2 anos, a depender do PSA, mas são coisas que estão em estudo. Mas assim, ainda não existe de fato um exame que substitua o toque, tá? Porém, respondendo outra pergunta, não é obrigatório, tá? Você pode fazer, você deve conversar com o urologista, com o seu urologista e dizer, olha, eu não me sinto à vontade de fazer o toque, eu queria, se possível, fazer o PSA e a gente vai avaliando os riscos, ele vai lhe falar o risco. Porque se você pega um PSA elevado, aí o seu uro vai dizer, olha, aqui eu tenho um risco maior de você ter câncer. Talvez o toque vá me ajudar mais do que, por exemplo, no outro paciente que o PSA está normal. E aí eles em conjunto vão decidir. Então o que eu deixo de recado para o paciente? Não deixe de ir com medo do toque, porque você não vai chegar lá e o uro não vai lhe obrigar a deitar na cama e fazer o toque. Ele vai conversar e juntos, num acordo, vocês vão ver o que é melhor. Quanto ao exame para substituir, não existe, mas como eu falei, a ressonância é uma promessa, que talvez, com o passar do tempo, ela se modernizando, ficando mais precisa, possa sim substituir esse exame. Interessante. A gente, assim, diversas pesquisas e até a gente nota que houve de fato uma mudança no comportamento da população, não só brasileira, mas como também paraense, na questão de hábitos um pouco mais saudáveis, né? De se exercitar, a gente vê muito mais as pessoas caminhando, né? Passando com sua toalhinha, sua garrafinha de água. E eu queria saber qual é a relação que a gente pode fazer entre o sedentarismo e a possibilidade, o aumento da probabilidade do desenvolvimento do câncer de próstata. Como eu falei antes, não só o câncer, o sedentarismo ele aumenta em muito. Como é que posso falar? A inflamação no corpo, como um todo. E aí vai predispor várias doenças, diabetes, hipertensão, a formação de placas de gordura nas artérias do corpo, que aí pode dar desde infarto ou AVC até disfunção erétil e também o câncer, né? Então, uma sociedade que tem hábitos mais saudáveis, com certeza ela vai ter menos câncer, não só de próstata, mas no geral, do que uma sociedade que não tem hábitos tão saudáveis. Existem vários cânceres, eu posso aqui passar vários minutos descrevendo que tem relação com hábitos de vida, mas assim, dos mais comuns que mais matam as pessoas, por exemplo, o de próstata, o câncer coloretal, que tem também uma grande relação com a alimentação, o de pulmão, com tabagismo, etc. Então, na verdade, o fato da gente ver mais pessoas se exercitando e tentando ser mais saudável é muito positivo. É uma prevenção, como eu falei, secundária, que ajuda bastante. E a gente vê muito, principalmente nos últimos anos, a intensificação de campanhas, né? Campanhas educativas, institucionais, do próprio Ministério da Saúde, de diversas outras instituições e associações médicas. E uma de grande destaque, além do Outubro Rosa, é o Novembro Azul, justamente, que começou com o combate de câncer de próstata, mas hoje em dia se estende à saúde do homem como um todo, né?
O que eu queria saber do senhor é essas campanhas, elas são benéficas, mas ao mesmo tempo não pode passar um pouco para a população de que, como se dá muita ênfase no mês de novembro, tipo, lança a luz agora e durante o ano acaba um pouco esquecido? Com certeza, essa é uma discussão que nós temos, né? O Novembro Azul foi até pioneiro, foi um movimento que na verdade foi de entidades civis, não foram governamentais, surgiu lá na Austrália, de um grupo de homens que falou, olha, eu acho que a gente precisa alertar os homens que eles têm que se cuidar mais, a própria sociedade civil. Mas realmente tomou uma proporção que às vezes, e eu tenho muitos pacientes que eles só vão em novembro mesmo, né? E acabam esquecendo do resto do ano. Então eu acho que para a saúde da mulher, a gente tem o Outubro Rosa, né? Mas a gente vê que há uma grande... Como é que posso falar? Uma grande preocupação, talvez, pela própria mulher. Você vê que a gente tem diversos hospitais da mulher, casa de saúde da mulher e tal, mas talvez o que precise a sociedade, não estou falando da sociedade de urologia, mas a sociedade como um todo, se juntar ao Estado e tentar levar essa campanha, eu não diria a campanha, mas levar essa conscientização para ser uma coisa permanente, né? Então que comece desde a escola, já uns 2 tem uns 2 anos que oficialmente foi instituído um Novembrinho Azul, né? Porém, é um movimento que já tem aí mais de 10 anos que é para tentar trazer essa conscientização desde a escola, né? Para a criança. Porque se a criança cresce com essa ideia de que ela tem que se cuidar, é muito mais fácil, a gente não precisa no futuro fazer campanhas para ficar lembrando, porque já é algo que está institucionalizado na própria pessoa, né? Então, talvez a melhor maneira é começar desde a escola, né? Não vou dizer, vamos fazer campanha de câncer de próstata na escola. Não, é campanha da criança ter hábitos saudáveis, da criança se cuidar, de saber quando deve ou não procurar ajuda. E eu não estou falando só na área médica, na área psicológica, em todas as áreas, né? Entendeu? Acho que é uma coisa que tem que partir lá de baixo. Perfeito, doutor. Sim, o tempo voa quando a gente começa a conversar. Mas antes de que a gente encerre o nosso episódio de hoje, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem, uma dica, um aconselhamento para quem está nos assistindo agora, sejam eles homens ou mulheres, porque a gente sabe que muitas das vezes são as mulheres que buscam a consulta para o marido, pai. Qual mensagem o senhor deixaria? Pois quando você começou a falar a mensagem, a primeira coisa que eu pensei foi na mulher, né? Por quê? Você sabe que o homem, ele tem a síndrome do super-homem, né? A gente acha que nunca vai acontecer com a gente. Então, na verdade, para os homens que estão escutando, eu digo, olha, deixa o preconceito de lado. Eu sei que às vezes a história do câncer de próstata sempre passa pelo toque retal, mas esqueça isso, vá no médico para se cuidar. E as mulheres que estão ouvindo, conscientizem seus filhos, parceiros, pais, tios, né, que eles precisam se cuidar, às vezes pegar um tempinho, parar de trabalhar, ou então, sei lá, se cuidar mesmo, né? Porque não é uma questão de fragilidade, na verdade é uma questão de cuidar, de autocuidado mesmo, né? De gostar de si, de se cuidar para poder viver mais e compartilhar mais tempo com a família, né? Com quem eles amam. Perfeito, então doutor. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no nosso episódio. E queria também que o senhor deixasse onde que as pessoas podem lhe encontrar, entrar em contato com o senhor, marcar uma consulta. Ótimo. Como você falou no início, nós somos sócio fundador lá da Renal Clinic.
Então podem me procurar lá na Renal Clinic, tanto para atendimento de adultos como criança. A gente faz desde o recém-nascido desde antes de nascer, na realidade, até o vozinho, né? Cuidamos da família inteira. E a gente está à disposição, todos que quiserem nos procurar as redes sociais da Renal Clinic, que a gente vai atender com todo prazer. Perfeito, doutor. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado também. Bom, a gente encerra aqui nosso terceiro episódio do Renalcast, mas antes eu gostaria de convidar vocês a seguirem as redes sociais da Renal Clinic no Instagram, no Facebook, no YouTube e no TikTok. Muito obrigado pela companhia de vocês e a gente se encontra na próxima semana. Até lá!